Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, o amor, as adorações e as reparações por todos e por cada pecado. Venha o Senhor na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que eu estou a fazer e todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Então, vamos, né, dar mais início a mais uma live de equipes. E hoje nós estamos, né, recebendo a Maria das Graças, que vai estar participando junto com a gente dessa meditação. A Laureci também, ela faz parte, né, ela me ajuda aqui, só que ela, por questão familiar, ela não pôde estar hoje, né, mas na fé e na coragem a gente, né, Deus ajuda a gente e a gente segue em frente, né, um ajuda o outro, né, então, seja muito bem-vinda, Maria das Graças, né, então nós vamos meditar um tema aqui do livro do céu, Obrigada. Boa tarde também. Boa tarde. Esse aqui é o volume 4. Esse trecho aqui é do dia 5 de janeiro de 1903. A liberdade é necessária para conhecer o bom e o mal. Esta manhã me sentia quase livre dos sofrimentos. Eu mesma não sabia o que fazer, quando de repente me senti fora de mim mesma e via pessoas de nossa cidade que, além das palavras e calúnias que haviam dito, planejavam chegar aos atos. Enquanto estava nisto, vi o bendito Jesus e disse: Senhor, demasiada liberdade dás a esses homens infernais. Até agora tem sido palavras de inferno, e agora querem chegar a pôr as mãos sobre os teus ministros. Convida-os e tem compaixão deles, e ao mesmo tempo defende aqueles que te pertencem. E ele: Filha, é necessária esta liberdade para conhecer o bom e o mal, mas deve saber que estou cansado do homem, e tão cansado que eu compartilho a ti, de modo que quando sentes esse cansaço de teu estado de vítima e quase a vontade de querer sair dele, vem-te de mim, mas advirto-te que esteja atentas em não meter nenhuma vontade, porque eu vou buscar a vontade da criatura para me apoiar e punir os rebeldes. Entretanto, provemos, ainda te farei sofrer, e aqueles ficarão sem força e não poderão fazer nada do que querem. Quem pode dizer o que sofri? Quantas vezes me renovou a crucificação? E enquanto fazia isto, me disse, levantando sua mão para o céu: Minha filha, ao homem não o fiz para a terra, mas para o céu. E sua mente, seu coração e tudo o que o seu interior contém devia existir no céu. E se isso fizesse, receberia nas três potências o influxo da Santíssima Trindade, e ela ficaria copiada nele mesmo. Mas como se ocupa de terra, recebe em si a lama, a podridão e toda a cloaca de vícios que a terra contém. Então, é um trecho muito forte, né? E bastante interessante, né? Porque Jesus vai estar falando sobre a necessidade da liberdade do homem, o para quê que ele deixa, né, o livre-arbítrio, né? Porque é um dom, né, que ele deu para o ser humano, mas tem um objetivo no livre-arbítrio. Fora isso,
é como se não tivesse realmente, outra necessidade. Foi um propósito de Deus permitir que o homem ficasse livre, porque o homem, ele tem que, por ele mesmo, livremente, ele tem que escolher o bem, né. Ele tem que escolher pelo bem, optar pelo bem de uma forma, assim, livre. Deus nunca ele vai forçar ninguém, nunca vai impor sobre ninguém, né. Nós não somos, máquinas, né, que programadas, assim, que ele aperta o botão e a gente já tem que responder. Deus quer a liberdade do ser humano para ele escolher, e a própria liberdade do homem vai revelar se ele é bom ou se ele é mau também, vai revelar o que está dentro dele. Por mais difícil que seja, mas é necessário, porque vai revelar o que o ser humano está escolhendo, né. Então é muito importante, essa realidade, né, porque a liberdade é para o homem escolher, né, se ele vai servir a Deus ou não. E aí, né, a a Luísa fala que sentiu nela, né, que ela viu pessoas da própria cidade dela, né, então ela é Uhum. de Corato, né, então é perto dela. Ela não viu nem coisas assim fora dela não, ela viu da convivência ali dela, próximo dela, da cidade dela, né, falou Uhum. que na cidade dela, pessoas que além de palavras e calúnias, planejavam chegar aos atos, então elas já tinham intenções ruins de fazer alguma coisa, né, de Essas executar pessoas, né? coisas. Aqui não fala o quê, né, mas certa com certeza coisas muito ruins, né, que elas queriam fazer, É não eram verdade. coisas boas. Com certeza, para Jesus até tá triste, né, porque Jesus vai fazer um desabafo amargo aqui, vai falar do sofrimento dele, então não é Já está coisa boa, cansado, né. né? Já está cansado do homem, né? Isso. Por tanto ataque, tanto igual o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio é uma liberdade boa para a gente poder, para escolha, né? A gente tem que ter a consciência até onde a gente pode ir com o livre-arbítrio. Até onde a gente escolhe aquilo que não vai fazer mal nem a mim, nem o outro, né? Nem o próximo. E Uhum. principalmente a Deus, que a gente tem que ser obediente à liberdade que Ele nos dá. E aí Ele quer ver a escolha da gente, né? Se a gente vai, se o coração da gente é mau, a gente vai optar pelo mal, a gente vai transgredir o livre-arbítrio, né? Igual São Pedro mesmo, São Paulo fala, né? Que o livre-arbítrio é até onde a gente pode ir, a escolha depende da gente. A gente não pode ultrapassar aquilo que a gente está escolhendo, até onde é o bem, né? Até onde a gente sente que é o bem, que a gente pode escolher a liberdade. Mas se a gente ultrapassou, a gente já está pecando, porque já está desobedecendo a ordem, a liberdade que Deus colocou para a gente. Ele não exige, Deus não exige, Deus não manda, ele deixa a gente livre, mas a gente tem que saber escolher o caminho, porque vai escolher contra a gente mesmo. Se a gente faz algo além daquilo que pode, a gente vai escolher contra a gente mesmo. E depois pode ser que não tenha outra opção, não tem retorno, né? Eu vejo assim, Uhum. não sei se eu estou certa, Ruth. Uhum. Você acha É, que é esse o pensamento? sim, sua câmera você tá, Né? você mudou o ângulo dela? Eu não tô te vendo. Aqui, ó, tá tão. Ah, o telefone estava Tá virado, abaixado não ali, tá? ó. Ah, é, eu Não acho tô que vendo é. você. Espera aí. Acho que você virou a câmera, não É, tá no seu rosto, é. espera um pouquinho. Uhum. É porque eu Pra encostei. Deixa eu voltar. tá. É Então, engraçado que ele tá. Tá dando para tem esse ver? Aqui, ó. eu não tô é porque você tem que virar a câmera pra você. Espera aí. Você É tem porque você eu tem tô que na virar varanda. no estilo selfie, né, que você tem que virar ela pra você, pra aparecer o seu rosto. Espera um Mas aí você pouquinho. É. tudo bem, enquanto eu vou falando, aí você dá uma olhadinha aí. Espera Então, aí. você falou uma coisa, né, que é importante comentar, né. É, Jesus ele exige sim, né,
porque, assim, é Uhum, direito dele, né, ele exige da criatura. Por que que ele exige da criatura? Porque ele nos criou para ele, né, e nos resgatou uhum. para ele, por amor. Então, como um bom pai, ele exige dos seus filhos uma resposta, uma correspondência e corrige a gente, né. Então, Uhum. assim, ele tem todo o direito de exigir, né, porque, Então, é outra nós virada somos porque mesmo. nós pertencemos a ele, igual um pai que tem direito de exigir do filho, né, ou a Uhum. responsabilidade, porque afinal, tá na casa dele, tá Querida, comendo da comida, dá né, um Alex para me virar a tipo cama assim, aqui para mim. Eu tá estou pedindo vestindo, né. aqui, Depois você virado. desliga o microfone, fazendo favor aí? Então, assim, o filho, né, igual na casa do pai, né, ele tá, o mínimo, né, a obrigação nossa, a gente tem que entender, assim, que a obediência a Deus, né, o servir a Deus é nossa obrigação. Obrigação como é obrigação de um filho, Ai, para o pai, agora né. Então, tá, né? assim, tá certinho agora. Aí você desliga o microfone, fazendo favor? Tá certinho agora, tá? Então, assim, como o filho é para o pai, como a gente faz com os nossos filhos, é o dever e obrigação de um filho honrar o pai ou a mãe e corresponder diante de tanto amor, né. Então, Deus ele tem o direito de exigir de nós, né, porque ele é nosso pai também, então ele quer o nosso bem, né. E tem coisas que vai nos destruir, que é para o nosso próprio bem, é para que a gente não se destrua, como você falou, o próprio homem se destruindo, né. Então isso é muito sério, né. Então ele tem todo o direito de nos cobrar, de exigir, e tem todo o direito de ficar cansado também, porque olha para você ver, diante de tanto amor, ele que nos dá a vida, ele que mantém os seres humanos, ele que mantém cada um de nós, e está sempre fazendo bem para todos, né. E o ser humano pisando na bola é tipo um absurdo, né, tipo esse exemplo do filho na casa do pai que não tem nenhum respeito, né. Então, assim, então quando Jesus exige de nós, é amor dele, né. Quando ele cobra de nós, é amor dele, né, mas ele respeita a nossa decisão. Só que essa decisão tem consequência. Você sair da proteção de Deus, tem consequência que vai ser para nós mesmos, né. É as consequências que o homem está diante do que ele escolhe, está recebendo, né. É muito sério Vem isso, sobre né. nós mesmos, uma decisão que a gente toma errada, as consequências vêm tudo sobre a gente, não é? Porque Uhum, a gente saiu da vontade de Deus, a gente passou para a vontade humana. Eu errei aí falando que não é obrigado, não. A gente tem que ter obediência a Jesus, né, obedecer. Mas Deus nos dá liberdade, e a gente tem que uhum, saber obedecer, usar essa liberdade. É isso que eu queria falar, eu errei falando que ele não exige. Exige, ele cobra, ele puxa a orelha, que já me puxou muito a orelha e está puxando. Eu acho bom quando me puxa a orelha, porque errando que a gente vai aprendendo. E se a gente erra, porque a gente não sabe. Então, para aprender, né, tem que ter a correção. Eu não acho ruim de ser corrigida, mas eu também sou assim, tem vezes que eu travo, sabe? Muitas vezes eu travo, não consigo colocar aquilo em palavras. Isso é, não sei o que, que tem em mim, sabe? Não sei se é minha cabeça, que já está ficando mais velha. Eu não consigo, assim, gravar muita coisa e guardar na cabeça, entendeu? Minha dificuldade é essa. uhum. Mas essa parte do livre-arbítrio aí eu entendi muito claro, que a Sim. gente ele deu o livre-arbítrio, ele concedeu essa liberdade para a nossa escolha, mas para a gente saber escolher, não ultrapassar além do que a gente pode escolher, porque depois a consequência é pior. E se a gente sai da vontade dele, a gente distancia da vontade divina, a gente vai só para o pior, a gente vai só para a lama. E para depois voltar, tem que ter uma mão para estender para a gente, porque sozinho a gente não consegue. Eu vejo Uhum. assim. Isso. Deixa eu pegar mais aqui do trecho aqui. Eh, então ela viu essa situação, né, horrorosa, né, as pessoas, É, assim, que
Antes não era, antes agora elas estão planejando fazer os atos, né? Como se fosse assim, o que Para antes, matar, né? se a gente analisar os tempos de hoje, as coisas que as pessoas antes guardavam dentro delas de pior, elas estão executando agora. Elas estão fazendo o que está dentro delas. Tudo que estava escondido está sendo revelado. Quando a gente vê Uhum. muita podridão, a gente vê muita podridão sendo executada, coisas terríveis acontecendo que a gente nem parece que nem dá para acreditar que o ser humano é capaz de chegar àquilo. Mas são coisas que já nascia, já estava dentro delas, né? Já estava dentro delas, mas por algo segurava elas de ir e fazer aquele mal. E hoje a gente está vendo assim que elas estão fazendo, que não é mais algo que está sendo só pensado. Elas querem fazer aqueles atos, elas estão fazendo os atos, né? Aquilo que passa na mente delas, elas querem, elas estão fazendo. Não fica só no desejo, no pensamento, mas elas estão tendo atos, né? Mas a gente também sabe que Deus está permitindo hoje, né? Se hoje ele não segura tanto a mão do homem nessa questão da liberdade, tudo, se Deus está permitindo, né, na vontade permissiva dele, ele está permitindo que o ser humano faça muitas coisas ruins, né? Coisas que antes só ficavam no pensamento, hoje o homem não consegue, o homem nem pensa mais, ele quando pensa que não já está fazendo. E Deus está Eu acho deixando ele assim, livre. Ruth, eu acho assim, que Deus está deixando mais livre, não está assim interferindo, para ver até onde chega o ser humano, na Isso, maldade ou no amor. Porque isso mesmo. aquele que ama, ele não vai fazer nada de mal contra o outro. Mas aquele que não ama nem a si mesmo, não sabe nem se amar, ele não vai amar a Deus porque não conhece. Então, ó, pra você ver, se a gente for analisar, Deus está permitindo as coisas acontecer por causa desse, igual esse trecho que está falando aqui, para o homem conhecer o bem e o mal. Porque o ser humano, Uhum. porque a pessoa, vendo também o resultado do mal que ela fez, ela vai começar a perceber que aquilo, pelos frutos, porque enquanto está na mente dela, é como se ela tivesse ainda assim, vamos dizer assim, se deliciando com aquele pensamento, né? Ah, mas ela já quer. Sei lá, eu quero matar aquela pessoa, eu quero ir lá e matar e acabar com a vida daquela pessoa. Mas quando ela vai e executa, e depois que ela vê o resultado daquilo, ela vê que aquilo tudo lá não prestou Presta para nada. Então, atenção, né? o ser humano, o ser humano tem que sentir esse cansaço que Jesus também está sentindo do homem. O ser humano tem que sentir o cansaço de si mesmo. E isso vai ser através das consequências de suas escolhas. Para isso, ele permite o livre-arbítrio, para aprendizado. O livre-arbítrio presta É nesse sentido, verdade. igual foi falado na live, para o homem se decidir por Deus. E na execução do livre-arbítrio, ele vai também ver que tem coisas que ele faz que gera resultado negativo, tem coisas que ele faz que gera o bem. E aí ele mesmo vai começar a sentir É, nojo das coisas que ele fez. Nossa, eu quis fazer do meu jeito e olha onde que eu cheguei. Eu quis ir lá e matar. Eu estou me sentindo melhor depois de ter matado aquela pessoa? Muito pior, né? Aí vem a é. prisão, aí vem as consequências, aí vem todo mundo As falando dela, com nojo culpas, das atitudes dela. Aquilo só as gera culpas, né? as Vem as culpas, culpas. tudo isso. Então, o homem próprio, ele tem que sentir o que Jesus está vendo. Ele próprio tem que perceber. Porque E senão ele fica na cabeça dele decidiu, assim, ó. né? Porque senão E fica na ele, cabeça dele assim. Ah, mas por que Deus fala que não pode? Aí Deus quer me escravizar. Quando ele fala, não mata, não roubarás, não cometerás é, adultério. A pessoa só vê a lei, mas por trás da lei, não é simplesmente uma lei. Tem um olhar de alguém que te conhece, tem o olhar de alguém que te protege, tem o olhar de alguém que aquilo é te para criou e proteção. sabe o que vai te trazer felicidade, o que vai te destruir. Então, é uma proteção. O ser É, humano precisa descobrir que as que leis é foram uma para proteger, proteção. que é É, proteção. Porque se ele sair da lei de Deus, isso vai gerar dor, muita dor e muito sofrimento, mas ele tem que perceber que isso é ruim. O ser humano, ele próprio, tem que declarar com a boca dele, com a alma dele, isso é mal ou isso é bom. é. E ele tem que reconhecer. E Porque ele tem que reconhecer isso e ele voltar para Deus, saber escolher. Isso aqui é ruim, eu me fiz mal,
a consequência foi ruim para todo mundo que está ao meu redor, mas aquilo que eu fiz lá foi bom. Então, eu tenho que voltar para o meu Deus. Deus quer que a gente mesmo volta para Ele. Ele não força a gente voltar para Ele. Não é isso? Isso. Porque É a senão o ser escolha. humano fica assim, porque Deus não quer essa coisa do ser humano ficar assim, é porque Deus quer que eu ame ele. Ah, é porque não pode. O ser humano tem que perceber que não presta. Não pode ser um amor regrista, sabe aquele amor assim? Ah, eu vou fazer isso porque Deus está falando simplesmente, mas parece que a pessoa não quer o que ele quer. Porque A os 10 pessoa... mandamentos é castigo. Parece que é uma ordem, que Deus quer dar ordem. E eles não Isso, aceitam ordem, principalmente os jovens, a juventude não gosta de ordem. Então, para eles, os 10 mandamentos é ordem, que tem que seguir aquilo. Se não seguir, vai para o inferno. simplesmente Já isso. ouvi falando, não é? Aí você não vê o amor. E Deus quer É, que o homem precisa confiar de Deus. O homem perdeu a confiança no seu Criador. O ser humano perdeu. perdeu a confiança. Ele pensa mal de Deus, então Deus põe uma lei e ele já pensa mal de Deus, ela quer me controlar. A pessoa não sabe de É. nada. O ser humano julgando pela sua própria vontade não sabe de nada. Então, assim, Olha, Deus nem permitir a os pais, né? liberdade, Hoje em Deus dia, permitir a nem os pais. liberdade, Deus permitiu o ser humano na liberdade dele, é justamente para o ser humano amadurecer, para o ser humano perceber, para ele próprio perceber que tem que viver, que a gente já foi criado para viver de um jeito, é assim, correto, ordenado. Fora disso, não presta. Então, a pessoa mesmo tem que perceber isso para que ela possa voltar por amor a Deus, que ela possa Igual aqui querer o que é ordenado, que ela no possa querer livro o que é novo, ordenado, fala. sabe? Uhum. Aqui, Ruth, Tem hora no que livro tá novo cortando. fala: homem, o homem foi criado para o céu, mas ocupa-se da terra. Tem essa frase aqui no livro novo, número 4. Você Uhum, viu? E embaixo aqui no texto também fala que o homem, que ele está procurando uma alma, né? Uma pessoa que vive na divina vontade. Eu acho que, falando para assumir isso, para buscar um homem de volta, como uma mãe, né, que vai buscar um filho. uhum. Então, é para amarrar e ter compaixão enquanto defendes aqueles que pertencem a Jesus. Então, Jesus fala: minha filha, essa liberdade é necessária para distinguir o bem do mal, mas saiba que estou convidando, não, estou cansado do homem, aqui embaixo, quer ver? Quando aviso-te, tomes cuidado, não colocar nenhuma vontade nisso, né? E a procura da vontade da criatura para apoiar-me e castigar os rebeldes. Então, ele está procurando uma criatura. É Luísa, no caso aqui, não é? E Para nós também. substituir, né? E Sempre nós nós seguimos, né? Assim nós vamos tentar novamente, farei com que sofras, porque ele é vítima, né? A alma vítima, e eles ficarão sem força, incapazes de realizar o que planejam. Então, se ela vai, né? Ela vai sofrer como vítima, mas os homens não vão poder fazer nada contra ninguém, porque eles vão ficar sem força, que ela vai sofrer por eles. Explica uhum. isso aqui, se é isso que É, eu porque aqui é o volume 4, tá? A Luísa está no ofício de vítima. Então, teve momentos que ela realmente era usada para Deus fazer esse tipo de intervenção, em que segurava a Uhum, mão dele porque ela sofria as penas, né, da crucificação pelos uhum. homens. Então, aí Deus ainda amarrava a mão deles, né? E Aham, muitas vezes, né, por causa do sacrifício dela, né? Então Deus é. segurava, porque ele prometeu isso. Ele falou para ela assim: olha, em parte eu vou conceder o que você pede, eu vou perdoar os homens em parte. Mas eles também vão ter Aham. que enfrentar as consequências dos próprios castigos deles, porque não vai ser bom para eles ficar sem as consequências, né? Porque a Porque justiça também para tem que ser corrigir, né?
a justiça é importante para eles também, até mesmo para eles aprender isso que a gente está falando aqui, das consequências da liberdade deles, é importante, né. Uhum. Mas É. em parte, quando fosse a vontade de Deus, né, tivesse no desígnio, ela seria vítima, de Aham. Jesus. Aí isso foi para ela, né, especificamente para É. ela, não para nós. Para É, ele nós, estava explicando para ela e falando que precisava é, de alguém, né, que buscassem um homem de novo para eles, né, que voltasse com o que o homem voltasse para ele, mas que ela, né, fizesse, né, fizesse o sacrifício para aliviar o lado deles, mas eles tinham que receber a consequência para eles não ser tão rebeldes, não fazer aquilo que isso. estava planejando, não é isso? Tá, deixa eu só, vou ver aqui direitinho para ver se eu tô entendendo o que você tá entendendo. Só seguindo aqui a sequência, porque a gente vai chegar nesse pedaço aqui só para acompanhar o raciocínio, tá? Daqui a Uhum. pouco a gente chega nesse pedacinho aqui e a gente comenta. É Só só ver se tem isso mais algum. aqui. Tá, aí a gente comenta isso aí. Tá chegando, Tá né, bom. nessa parte. É, só para pegar mais alguma coisa aqui em cima, só para não. Então, assim, Você estava falando Jesus está cansado, né? isso. Ele Aí a Luísa estava ela começa a questionar-se um pouco a liberdade, né, do ser humano, né, porque lá em cima, é, ela está falando assim: "Senhor, demasiada estava liberdade dando muita liberdade, né? Lá em cima dás ela falou que muita estava liberdade dando a esses muito. homens infernais", né. Dás É, muita liberdade a esses homens infernais, até agora tem sido palavras de inferno, então é coisa terrível que ela ouviu. Como a gente também está ouvindo, né, que a gente ouve cada absurdo nossa, a aí gente nos vê cada coisa, escuta cada coisa. assustadora. Você fala assim: "Meu Deus, como que eu não sabia que a pessoa é capaz de pensar isso", né, capaz de ter essa coisa, que hoje as pessoas estão, Então, assim, falando tudo que está dentro do coração delas está muito claro, né. Tudo que elas e fica pensam que elas tinham guardado há vergonha, muito tempo, né, ali, porque fica guardado, não tem coragem de falar, e agora tudo está jogando tudo para fora. Mas eu acho que é Jesus que está permitindo isso, por causa sim, do, porque né, tá para bem ver o lado até bom e para o o lado homem se mau. conhecer, o homem se conhecer, É, porque fala assim: "A boca fala o que o coração tá cheio". Pela é, boca você já está vendo, assim, claro que a gente não vai sair rotulando ninguém, mas, assim, a verdade é a verdade. Pelo que a é, pessoa fala, a gente já percebe, assim, quem tá com o pensamento mais voltado para o inferno e quem para o céu. Pela boca a gente a gente percebe, conhece a gente, logo, é. né. Então, assim, Uhum. aí ela fala assim: "Palavras de inferno, e agora querem chegar com as mãos sobre os teus ministros". Aí tá Quer falando fazer do os atos, sacerdote. né? Tá Uhum. falando sacerdote aqui, né. É, sacerdotes. Pessoas querendo fazer violência aos sacerdotes, né. E É, tem porque os ataque, ministros aqui são os da igreja, né? São os prediletos deles, né? Os padres, os bispos, aqueles que trabalham, né, na igreja, eh, são os ministros. aí ele pede: "Tem compaixão deles", né, e ao mesmo tempo É, defende aqueles que te pertencem, né. Então é tem isso. compaixão dos que quer atacar e proteja ao mesmo tempo aqueles, né, que te Isso pertencem. é verdade. É como se ela estivesse rezando para os 2 lados, de fazendo reparação para os 2 lados, pedindo a conversão dos que estão no mal No e mal pedindo e proteção para quem está no para os bem, outros. É, que é o aqui, ó, ofício dela, né. eles querem atacar fisicamente os teus ministros, tá vendo? Aí Em tá falando atos claro, de né, atos físicos, é. físico, Eu ainda violência mesmo. escrevi, eu fiz uma, assim, uma síntese e fui pôr, né? Então, esse ato aqui é atacar fisicamente, é matar Isso ou isso, prender, ou fazer, né? Fazer isso qualquer mesmo, no maldade. literal mesmo, no literal mesmo, é. É. Ah, E aí, aí ele pode pode falar, aí eu continuar, comento. pode continuar. Eu "Filha, tomei a palavra sua. filha, é necessária esta liberdade", porque com certeza a Luísa estava pensando, com certeza que ela não foi muito clara, mas ela deve ter pensado assim: "Deve por que que Deus, né, não corta eles, assim, tipo, tá deixando eles fazer isso?", como se fosse assim, né, Muitas a vezes ela fez liberdade. isso, né? Muitas Tipo vezes assim, ela como reclamou. tipo assim: "Intervém, Senhor, intervém sobre, esses homens, não deixa".
esses maus fazer o que querem fazer e protege os bons, mas aí ele não prometeu, que interessante, ele não prometeu: "Tá bom, minha filha, eu vou impedir então". Ele não disse isso, ele disse que deixaria, porque olha o que que ele disse: "Filha, é necessária esta liberdade. Isso que você está vendo é necessário acontecer". Ele não disse: É. "Tá bom, filha, eu vou ouvir e não vai acontecer mais isso". Ele não Não, mas eu disse não isso. podia. Ele não estava desvalorizando a oração dela, porque a oração dela é para ele, para consolar ele, para ela estar vindo junto aquilo com ele, porque o cansaço dele, o cansaço que ela está sentindo, É certamente ela sentiu dele. um cansaço terrível do homem, porque é o cansaço de Jesus que ele estava mostrando para ela. É. Ele faz isso também com a gente, quando ele permite a gente sentir estado de ânimo, às vezes a gente sente esgotamento, um cansaço, É né? mesmo. A gente vai ver nas notícias, a gente fala: "Jesus amado", mas tudo é para a gente ofertar, é tudo reparatório, né? Uhum. É claro que a gente não vai pedir hoje, por isso que eu falei antes que a gente não é vítima igual a Luísa era. A gente não vai pedir assim: "Senhor, não deixes fazer o que se quer fazer". A gente fala assim, ó: A gente "Seja não feita a pode sua vontade". interferir, né? A gente não pode Seja feita a sua interferir. vontade. É, Porque se Jesus fala: "Não, eu tenho que castigar e mandar justiça", a gente aceita a justiça, porque a justiça e a é misericórdia necessário. é É. importante, né. É Então nós assim, também, ué, para correção da gente. Isso, igual eu falo, eu não importo de quando me puxa a orelha, como me corrige, eu acho é bom, porque eu não sei. Se eu errei, é porque eu não sei. Então, a correção, o que acontece com a gente, quando vem alguma situação difícil, a gente tem que aceitar e pensar: por que que eu estou passando nessa situação? Né, eu vou pensar, o que que eu fiz que eu estou passando por isso? Qual o propósito de Deus na minha vida? Mas eu não pergunto para ele, eu fico calada e espero. Não sei se eu estou agindo certo. Porque a Aline fala que eu não tem que perguntar, né? Mas eu não sei perguntar e esperar, e eu fico calada e espero. Sempre vem uma resposta. é isso mesmo, é Então, silenciar e esperar, né. Mas porque não uma coisa adianta nada. é a vontade de Deus, é sempre boa, sempre tem um propósito naquilo, né. Então, Então e sempre tem um depois que a gente propósito. descobre, E a gente depois tem que que aceitar, o primeiro passo é é, aceitar. A gente não pode ficar assim: "Ai, eu não aceito passar por isso". Eu nossa, tive eu vou tentar falar um pouquinho, eu aceito. vou fechar a porta aqui, porque eu falo alto demais e a neném, se ela ouvir minha voz, espera aí, pode falar. Mas é porque nós estamos sem ponto. Nós estamos falando alto porque a gente está sem ponto. Eu estou sem ponto porque eu estou na varanda aqui, então, por isso que eu estou sem ponto. Mas a respeito da correção, a gente tem que achar é bom, porque se está corrigindo é porque a gente está fazendo alguma coisa que a gente não sabe. É para a gente saber, errando que a gente vai saber, né? A gente tem que sempre ver na luz as coisas, sabe, porque é sempre É, bom, sabe, é é o bom. cuidado de Deus com a gente, né, mostrando, assim, o quanto que Deus cuida de nós. É um O amor muito tempo grande todo, né? dele, O né. tempo todo ao redor da gente, cuidando, né? É, porque essa desculpa a que a pessoa não porque, assim, é uma coisa, assim, que Jesus trabalha para curar a gente, porque isso veio lá do germe da contaminação, lá do pecado original, essa desconfiança de Deus. É Então: "Ah, mesmo. Jesus me corrigiu", já pensa mal, não aceita. E isso é a coisa mais boba, E é ruim entendeu? demais não aceitar, você sabe, que faz um mal a gente. Porque antes de eu conhecer a divina vontade, as coisas aconteciam, eu chorava, perguntava: por que isso está acontecendo comigo? Eu não fiz nada de errado agora, mas talvez eu fiz para trás, a gente não sabe, né? E eu ficava assim, mas depois que eu compreendi o sentido da correção de Deus, o sentido do puxão de orelha, o sentido porque a gente é humano, o lado nosso humano, não é a vontade, é o lado humano da gente. A gente é imperfeito demais, assim, o humano. O que Deus fez é perfeito. O ser humano, ele fez uma criatura perfeita. Mas nós temos o lado que é imperfeito, que é o lado natural da gente, da natureza humana, que a natureza é rebelde, entendeu? Se a gente não ficar muito atenta, a gente faz as coisas
quando vê, está no humano. Eu É me... humildade. A gente sempre vai É, ter. Eu vou ter que desligar a câmera para dar de mamar para o neném, mas eu vou continuar falando aqui, tá? tá, É, a gente sempre tem que entender que é para o nosso bem, né? Essa é. humildade de nunca assim pensar, porque isso é uma soberba tão grande, aí Deus não pode falar nada comigo, não pode chamar minha atenção, porque eu tenho que, sei lá, na cabeça da gente, né? É, E, e não tem que me corrigir de nada, que eu sou maravilhosa, que eu sou boa, a gente não é, já não. não é Peraí que o neném nada. tá A nos gente chega, gritos aí. a gente chega numa condição que a gente sente que já não é nada, que a gente não sabe nada, Ruth. Nossa, quando eu Vou só estou... pegar bebê. Hein? Acordou? Perdão, tá? A neném tá nos gritos. Ai, Acordou? meu Deus. Ela tá nos gritos Acordou? aqui, mas eu pus ela pra mamar agora. Pode falar, tá? Mas eu até esqueci o que eu estava falando. Ah, negócio da correção. A correção é uma coisa muito boa. Eu vejo assim, sempre na divina vontade, eu vejo sempre em Deus, sabe? Porque se alguém corrige a gente vai caminhar na ordem. E se a gente não corrige, se a gente não é corrigida, não é, né, chamada atenção naquele pequeno erro, você vai acostumar com o pequeno erro. Sempre você vai fazer e não vai perceber que está errando. E a correção é bom por isso, porque você É sempre fica verdade. alerta, não é? Você vai ficar sempre alerta. Eu não posso fazer isso, porque aí eu saio da ordem, eu estou na divina vontade, eu não quero sair da divina vontade, e fico assim, sabe, voltada. E quando me chama atenção, pode ser que na hora até dói assim um pouquinho, né? Porque é o humano da gente, é a natureza da gente que dói. Porque se a gente está voltado para Deus, a gente até acostuma, sabe? Com o chamar atenção. Não é dizer que a gente não vai dar atenção. A gente dá atenção, mas a gente acostuma, sabe? Já não acha ruim mais. Você vai perceber que aquilo ali que é bom para a gente. Então, aquilo não machuca mais. Porque se eu estou sendo chamada a atenção, porque eu errei. Eu fiz alguma coisa que eu não sei fazer ainda, que eu preciso de aprender. É isso que eu, no meu ponto de vista, né? No jeito de ver meu. Não sei se eu estou certa. E o segredo é na hora pensar qual que é a intenção também de Jesus em me falar isso. É a gente, assim, sair um pouco, porque é normal a gente ficar triste, sentir aquela. A gente até comentou na live, né? Dói porque a gente sofre até mesmo por se importar, né? Porque não quer É, pisar na bola com Jesus, né? Então a é gente sente assim, verdade. nossa, de O novo, lá temor, vai eu, né? Mas ao o mesmo tempo temor, a gente tem que pôr o objetivo, né? O é, que que Jesus quer com isso? Olha o que que ele está me ensinando, deixa eu prestar atenção no que ele está falando. Porque quando a gente se concentra no que está falando e valoriza o que está dizendo, a gente vai ver uhum. tanta luz naquilo que a gente fica tão feliz por Uai, aprender, né? o que eu falo Porque é isso assim, que ele quer. é, o que eu falo é assim, que não dói mais no sentido, é isso, porque a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo está voltando para Jesus, a gente tá se corrigindo cada dia mais, a gente está buscando. Igual a Aline falou que eu precisava de ler mais, que eu estava lendo pouco, eu não estava. A partir do momento que eu comecei a seguir o que ela me falou, ela me deu uns trechos, né? Me deu sobre o purgatório, sobre Nossa Senhora. Eu estou fazendo os áudios, né? Só faço o áudio e a Cecília está fazendo vídeo. Eu melhorei muito mais, porque para ler, leio mais corretamente, mais rápido. Antes eu ia ler, eu danava cochilar, então tudo isso é bom para a gente.
porque a gente só vai crescendo. E o nosso ponto, né, o nosso ponto do centro, a gente está olhando para o centro, para Jesus. O temor da gente é errar com ele, com Jesus. Não é com a Aline, não é com você, não é com a outra lá, né? É com Jesus. Nós temos que estar atento nele, igual, né, muitas vezes a Aline chama atenção e fala, gente, é olhar para Jesus, é voltar para Jesus. Não é em mim, não é na Cecília, não é na Ruth, não é na Michele, é para Jesus. Então, a partir do momento que eu pus isso na minha cabeça, não importa se a Aline vai me chamar atenção, que eu sei que estou buscando a Jesus. Se eu errei, é porque Jesus deu uma dica para ela, porque ela está obedecendo a Jesus, ela está administrando o nosso grupo. Então, e eu creio, eu acredito na Aline, entendeu? Então, é assim que eu falo. Antes, no É. início, eu ficava assim, com o coração doendo. A desconfiança é uma das coisas que mais magoa Jesus, né? Ele já falava isso para Santa É, Faustina e fala é no livro do verdade. céu também. Então, eu não falo assim muito, não fico falando e dando minha opinião, porque eu travo, não sei, eu não sei falar assim no meio de muita gente. Eu era muito assim podada em casa, entendeu? Fui criada no meio de gente adulta, eles não falavam, porque todo mundo fala entre eles, mas criança não pode ouvir, não pode dar pitaco. Fui criada assim, então para mim é difícil. Mas eu, graças a Deus, já melhorei bastante, porque eu não falava, eu ficava calada, aquele trancado, sabe? Eu não conseguia, medo de errar, sabe? Tinha muito medo de errar. E agora, com Jesus, eu fico com temor, muitas vezes, de fazer alguma coisa e machucar o coração de Jesus. Então, eu penso assim: eu tenho que ter o temor, eu tenho que voltar, ficar atenta a Jesus naquilo que Ele quer de mim. Eu tenho que compreender o que ele está querendo de mim, porque o meu temor é nele, é temer a ofendê-lo, a machucar o coração dele, entendeu? E com isso eu vou aprendendo, né? Com as minhas dificuldades eu vou aprendendo. Continuar aqui a leitura, né? É, Filha, aqui na parte 2, ó. Filha, é, então ele vai explicar, ó, é necessária esta liberdade para conhecer o bom e o mal. Então, uhum, assim, ele já está deixando claro para quê do livre-arbítrio, né? Que foi até comentado na live, né? Sobre isso, né? Que essa é a é verdade. finalidade do livre-arbítrio. É para o homem Uhum. realmente fazer essa Para ele se descoberta e passar por reconhecer, esse né? conhecimento, né? E através É, desse conhecimento ele escolher. Mas é para isso. É para isso. É para a pessoa fazer esse processo de conhecimento. Essa é a finalidade. Então, aí Jesus está falando que não pode tirar do ser humano isso, é necessário, porém, está dizendo, mas eu estou cansado do homem, ou seja, eu permito a liberdade do ser humano porque ele tem que fazer esse processo de é conhecimento, necessário, é é necessário, necessário. mas eu estou cansado do homem, eu estou cansado do homem porque o ser humano, com a liberdade dele, né, está fazendo cada Só absurdo. está Então, fazendo só absurdo, só cada vez piorando mais, menino. Nossa, isso. na parte carnal, né, Ruth? É um absurdo a parte carnal que o homem usa. Uhum. Homem e mulher, em geral, eu acho que esse lado da carne que eles pecam mais. O ser Sei humano ele lá. tem que descobrir que Deus não tira isso de nós, né? A gente tem que descobrir que a gente mesmo sem Deus, sem a verdade, sem buscar o A que é gente não vale verdadeiro, nada. a gente não vale nada se a gente for olhar assim, sem Deus, a gente por nós Agora, mesmos, entendeu? pensa se Deus não tivesse dando a vida para nós, proporcionando o alimento, o respirar, o sol todo dia. O homem, eu acho É, que não pensa, ele acha que é ele que tem que dar isso para ele. É isso que eu estou pensando. Como é que o homem não pensa? Como é que eu estou vivo aqui respirando? Quem será? Quem uhum, pode me dar isso? Quem me dá isso? Sou eu que me dou?
Parece que Pois o é. homem não enxerga, sei lá. O ser humano ele tem que sentir esse cansaço. Eu vejo assim que o que É, Deus está fazendo que a gente tem que sempre ver além, né? Não ficar só no é, resultado material. Você vê um monte de tragédia, mas depois você vai ver mesmo. É a melhor coisa que pode acontecer hoje em dia. Mesmo com tanto escândalo, mesmo com tanta notícia, mesmo com as piores coisas que o ser humano só imaginava, hoje ele está fazendo. E Deus parece assim que soltou a mão, assim, permitiu ele fazer. Parece que antes para segurava ele mais. cansar, para ele cansar, ele vai cansar de uma situação impossível que vai viver a vida inteira só naquilo ali. Não vai cansar. Cansa, Ruth. Cansa, porque tem que cansar. A gente cansa de tudo que a gente faz muitas vezes seguido. A gente cansa, É, o ser humano, não é? o ser humano tem que Eu, chegar nesse esgotamento, porque depois eu vou falar assim, realmente, né, Deus tinha razão, né? Quando tem as para leis, ele quando não tem acusar Deus, realmente, né? vai chegar Para uma hora ele que ele não mesmo acusar. vai pedir uma intervenção, entendeu? Hoje a gente já vê as pessoas pedindo intervenção divina. A gente já está pedindo, Uhum. até pessoas assim falando, meu Deus, só Deus mesmo, sim, meio que cansada, eu tô cansada desse mundo, eu tô cansada do ser humano. Eu Essas já palavras são ouvi. boas. É, são O ser humano, ele tem que cansar dele mesmo, ele tem que cansar do humano, o jeito humano de ver e de pensar. Então você está vendo é, seres humanos mesmo purgando seres humanos, porque é um cansando do outro, é um denunciando o outro, é um falando essa atitude não é. é boa, essa não é boa, isso é ótimo, porque isso já é para purificação. O Deus purgatório já é permitiu aqui, isso. né? É, Então aqui Deus já está trabalhando isso bastante. Deus está no meu trabalhando isso, você modo tá, de. né? Esse esgotamento no ser humano, esse cansaço, É, porque ele tem que perceber que é o que Deus também está sentindo em relação a eles. Então isso é muito é o bom que Deus está que permitindo. eu penso, Muito é bom. isso, que Deus está deixando acontecer para o homem chegar a um ponto que ele vai falar: meu Deus, olhe por nós, volte para nós. Ele Isso, tem ele que tem que clamar. enxergar, Ele tem que perceber que porque a ele solução tem dele é que pedir. Deus. A gente tem que pedir. O Deus está deixando acontecer, porque o homem é que tem que chegar a pedir, porque é o homem que erra, Isso, isso. não é É Deus, isso mesmo. Tem que chegar na não é? consciência deles, tem que abrir a consciência do ser humano. É. Tem que abrir a Você não consciência do ser fala que humano. você não vê que a Aline sempre fala, quando ela questiona Jesus, que Jesus fala que o homem tem que cansar, o homem é que tem que voltar para ele. Ele É, não, porque, ele não, porque Deus está tudo feito. Falta o ser humano é. reconhecer o que ele E fez, para né? depois, quando chegar no juízo, eles não vão falar assim: ah, o senhor não me ensinou isso, eu não sabia É, disso, porque ele faz para todos igual. Então, ele não tem discriminação, ele faz para todos. Para ninguém chegar na hora lá, ah, o senhor não ensinou isso. Ele mesmo, a Aline mesmo, quantas vezes ela já falou que Jesus fala para eles depois não reclamar na hora do juízo? Porque diz que é uma uhum, briga total, né, na hora do juízo, a reclamação. isso. Né? E Uhum, muitas coisas que a gente lê, a gente vê, percebe que o homem questiona Deus o tempo todo. Né? Então, Jesus não quer dar esse gostinho para eles depois acusar ele de alguma coisa. Eu isso, penso assim, mas está isso mesmo. certo, não é? E uma coisa que Jesus ele já falou muitas vezes, né? Uma luz que ele dava, que deu para a gente, é É, que ele permite muitos males acontecer, que é permissão dele, para é. aparecer os bons, Uhum, entende? Para aparecer os bons também. Diante de é. situações ruins que acontecem, como uma violência infantil, uma exploração Uhum, infantil, mas ele permite também uhum. essa realidade, porque dali está colhendo sempre um bem, né? Porque ali Em também vai tudo, aparecer né? Em pessoas tudo justas, eles né? tiram bem. É. Pessoas que queiram o bem. Pessoas que vão defender, né? Pessoas que vão defender aquela, né? Aquela realidade ali, pessoas que vão aparecer e vão tomar, né? Posse daquilo ali que está acontecendo. Por exemplo, com a criança, né? Vem uma pessoa e assume aquela criança, tira daquela situação.
Aí ele está vendo que aquela pessoa ali tem um coração bom, que ela foi caridosa, não é isso? Isso. Uhum. Então vamos continuar aqui, deixa eu ver. Então, mas deve saber que eu estou cansado do homem. Então, ele estava criando nela esse mesmo sentimento, né? Para ela, É, porque ela tem que sentir o que Jesus sente para ela compreender ele. Assim somos nós. Nós temos que também sentir esse esgotamento, porque quando a gente for ver, a gente vai entender Jesus. Porque e a para a gente gente conhecer, apoiar, né? E a para a gente gente dá o conhecer apoio. Jesus, para a gente conhecer Jesus, a gente precisa verdadeiramente, como que a gente vai falar isso de uma forma superficial? A gente tem que conhecer os sentimentos dele. E se Jesus falar assim, eu sinto o cansaço do homem, aí você fica assim, mas eu não sinto isso, aonde que tá? Onde que tá isso que Jesus está É, falando no livro do céu? Então, a gente assim, apoia quando a gente sente. Quando a gente sente, você apoia. Você dá força para aquela pessoa que está sofrendo. Se você sente alguém da sua família está sofrendo uma dor, você não está com a dor em você, assim, no seu humano, mas você está sentindo porque é sua carne, é seu sangue que está ali. Então, aquilo passa para ele. Jesus é a mesma coisa com a gente. Nós somos a imagem e semelhança dele, né? uhum, Se a gente busca imitá-lo, se a gente busca conhecer o que ele está sentindo, a gente vai passar a apoiar e sentir o que ele está sentindo. Igual a isso. Aline mesmo, muita coisa ela já sente, ela chega a chorar. A gente vê que aquilo é verdadeiro, né? Porque ela já sente, ela já vive aquilo com ele. E E nós tudo também temos dela que é para tomar ele. posse, né? Porque Jesus também fala É, com a gente, né? E a gente também tem que estar atento, porque Jesus é ele verdade. comunica. Não é tanto assim a gente ficar preso ao sentimento. Quando eu falo de sentir, esse cansaço é aqui, ó, mais, ó. Deus É na trabalha muito no nosso cabeça, é na intelecto. mente. É a A mente, porque o mente, conhecimento causa uma certa dor, porque você sabe o que é o bem, e quando você vê o oposto, as pessoas fazendo o oposto, você sofre, porque você sofre, vê ali que sente ali dor. é a vida divina que Deus está dando para elas e não É. está correspondendo, você sente o sofrimento de Jesus, né? É, Entendeu? igual nas 24 horas, quando eu comecei a rezar, o que mais me tocou, o que eu mais senti dor foi no Getsemane. É as 3 horas que ele passa sofrendo lá. É as 3 horas que ele mais sente, porque é aqui e aqui. É tudo aquilo espiritual, é divino É que no está dentro, intelecto não é mesmo, né? É fora, conhecimento, né? não é? E aquilo ali faz a É. gente sofrer, porque a gente vê a solidão que ele passa, a gente sente aquilo também, né? Que aquela solidão a gente Quanto mais a sentiu. gente sente o amor, percebe o quanto que Deus ama, que quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai ficando admirada com o amor de Deus. E Amor aí a muito gente grande. sofre com a incorrespondência, né, das criaturas. Não tem como não sofrer. A Amar é sofrer ingratidão também, né? Como se fosse é assim, né? ingratidão. Eu A acho ingratidão ingratidão. Dói. é, Ingratidão dói, dói. dói, né? Então É. é muito sério, né? Aí ele vai falar aqui, ó, que ela precisava sentir esse cansaço para a reparação ser real, né? Então, aqui, ó, É. de modo que quando sentes esse cansaço de teu estado de vítima e quase a vontade de querer Uhum. sair dele, Veio a aí mim. vem, vem-te Veio de a mim. mim, É. vem-te, né? Porque olha para É. você ver, Jesus também, quando estava no Getsemane, quando ele falou assim, Pai, afasta-se de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Ele não é que não queria a cruz, a dor, estava com medo de. Não é isso, não. É porque ele Não. É. viu os condenados, ele viu essa realidade daqueles que não iam valorizar. E dá um cansaço, uma dor que só. Tudo aquilo que Nossa, ele estava sofrendo parecia que estava jogando fora, não é? Dá assim uma impressão que tá aquele descaso que não está tocando em ninguém. Ele uhum, sentiu ali sozinho, dá um cansaço. né? Ele sentiu isso de Cansa. verdade. Ele sentiu o abandono. Ele sentiu o Aquilo ali eu esgotamento, né? sofri com ele ali, eu sofri demais com ele, no Getsemane. Uhum, Porque é ali que ele sofreu mais, igual ele fala, que sente muito mais o sofrimento ali do que na cruz, que na uhum. carne. Ele é E Deus, qual que é a né? principal dor dele? É a vontade humana.
desligada verdade dele. mesmo, É isso aí, é verdade. né. Então É, é muito doloroso. Mas para a gente reparar Jesus, se a gente não sentir isso, como que nós vamos reparar ele de verdade se a gente não tomar consciência a disso? gente tem que sentir a dor. A gente Se tem que sentir a importar, dor para a gente tomar consciência e a gente poder reparar de verdade, porque senão a gente repara de porque boca ele não fora. quer só palavras, né. É, Ele não quer só uma leitura vazia, ele quer é vida, verdade. né. Ele partilha Uhum. vida, né. Então são atos reais, né. Então ela precisava passar para isso, para criar isso nela, como É ele isso que eu faz com a estava gente. querendo. Primeiro foi Não com ela, adianta, depois já para pensou, nós, Maria das né? Graças, a gente ficar assim, tipo: "Eu quero reparar Jesus, vou ali ler as 24 horas da paixão, mas não vou ver notícia ruim não". Aí a Aline mandou um vídeo lá no grupo falando de criancinha em ritual satânico, eu não quero saber disso, eu não quero saber de satanista, eu não quero saber disso. Sabe que antes eu tinha medo de ver? Eu tinha medo de ver essas coisas, que aquilo ia ficar na minha cabeça, mas não fica, porque a gente vai fazer a reparação, não fica. Entendeu? Igual você teve aquele problema achando que era câncer, né? Que estava começando ali. Porque quando começa alguma coisa, assim, a gente logo pensa, né? Na doença que hoje nem precisa a É. gente ter pavor, porque hoje tem cura. Se descobriu no início, tem cura. Então, mas a gente tem isso, né? A gente fica com aquele. Eu era assim, ficava com aquilo na cabeça, preocupada. É o que põe a gente doente, a preocupação, sabe? Depois que eu fui entregando, É, todo a dia eu gente pode entrego. pensar em nós, né, o segredo é esse, né, a gente não pensar É, na gente, né, a porque preocupação de pensar na família ou em um filho atrapalha. quando a gente vai Atrapalha, ver esses vídeos que Jesus manda, a gente tem que pensar nele, no objetivo dele, sabe, quem esvaziar está de sofrendo é nós. ele. É, Quem está sofrendo é ele, porque são filhos dele. São os prediletos dele, os anjinhos que estão lá sofrendo, né? porque senão fica sem sentido. Se a gente ficasse na leitura vazia das 24 horas da paixão, aí a gente está vendo lá a coroa de espinho, a gente está vendo as chagas. Mas É, o que que é essa coroa de espinhos hoje? Jesus vai querer te mostrar essa coroa de espinhos em tempo real. Ele não quer te mostrar só a visão dele com a coroa de espinhos, ele quer te mostrar o significado dela. Ele quer te mostrar a realidade, o que é essa coroa de espinhos. Ó, é o é. pensamento do homem. Naquele E momento, né? Aquele momento ali que é essa coroa de espinho que está acontecendo no mundo hoje. isso, o São que que o homem coroas está de espinho, pensando? Não, né? não importa, não adianta a gente ficar lá no tempo só da redenção. Mas e hoje? O que que é esse pensamento? Aí Jesus vai te trazer na palma da sua mão, né? Dos seus olhos, do seu ouvido. Olha aqui, filho, o que que estão pensando? Isso é minha coroa de espinhos. Olha o É, que que estão é. falando. Olha o que São que os estão pensando. pregos, são os pregos das minhas mãos, dos meus pés. É, olha. Aí a gente vai entender ele profundamente. Não vamos ficar só vendo ele na cachaga, a imagem. Isso pode ser até É, glamouroso se a gente for parar para pensar. Ficar ali. aham. Não, a gente vai tocar a ferida de verdade, palpável, Se a real, gente não buscar, né. Ruth, entender, se a gente não buscar entender e sentir, a gente passa aquilo, não vale nada. Já não sente. Aquilo é uma leitura só, não vale a Uma pena, leitura. É. né? É isso que ele faz Agora, assim que ele tá fazendo com a Luísa, porque, ele mostra para nós, não precisa a gente ter uma visão como ela teve, mas a gente já tem hoje, né. É só ver as é, notícias. Claro que ela é uma busca, naquela assim. época era menos, né? Tinha, mas era menos, era mais E escondido, também a parece. Luísa não tinha internet, a Luísa não saía de casa. Como que ela ia É, ver isso se Jesus não mostrasse visivelmente de uma forma sobrenatural para ela? É é, diferente quantas de vezes, hoje. quantas vezes que ela sai do corpo, ele tira para ir dentro da igreja para ver o que está acontecendo lá, nos Isso, livros, né? isso. Nos textos. Hoje não, hoje você vai e já ouve, né, Hoje as não coisas você tem precisa co de ninguém ele faz você levar, que a gente ouvir, está vendo a na gente tá porta vendo, daqui. né. É. Então assim, então ele vai estar E falando ela aqui, ó, ficava apavorada, hein? E ela ficava apavorada quando tinha alguma coisa, né, que ele estava derramando chuva de pedra, estava, né, como se diz, castigando, né,
alguém mandando morte para alguém, ela ficava apavorada, pedindo a ele que não fizesse, que ela ia fazer como vítima, andasse para ela, né? Mas ela agora está bem pior. Eu acho que ele já mostrava coisas da agora também para ela, né? Mostrava. Visões do nosso tempo. Sim, que a gente confirma hoje o que ela não confirmou, porque ela não viu, assim. Ela viu, mas É, ela já teve não mostrou viu a antes para ela, né? realidade. Ela A teve gente confirma visão, né? hoje, né? É, É, a gente está vivendo o tempo real, né? Aqui, ó, nós advirto que estamos vivendo. estejas atenta em não meter nenhuma vontade, porque eu vou É, buscar a vontade da criatura para me apoiar e punir os rebeldes. Então, esse assim, pedaço que eu tinha perguntado para você, que eu não estava entendendo direito, sabe? aham, ele está pedindo para ela ficar atenta, para ela não pôr a vontade dela até de virar e falar assim: ah, não, Jesus, não castiga, não. Para eu ficar atenta, assim, para ela Não não querer pôr a interferir, vontade dela, não porque certamente interferir, né? ela teve algum pensamento em relação ao livre-arbítrio do ser humano, para Jesus ter falado antes com ela sobre a liberdade. Uhum. O porquê da liberdade. Eu permito Uhum. isso para o homem conhecer o bem e o mal. E ao mesmo Uhum. tempo, aí está falando com ela. Por isso eu te peço que não Que não fique atento e coloca. não coloque sua vontade, porque senão poderia falar assim: não, Senhor, tira então, intervém, Jesus, não deixa o ser humano fazer, É, não deixa aquela é pessoa ir lá para e evitar, executar o que ela né? está querendo. Para Entendeu? Então, evitar a assim, interferência dela, né? No isso, caso. então fica atenta para você não pôr sua vontade, né? É, Ele diz que está pedindo para ela, fica atenta para você não pôr a sua vontade em nada, porque você pode estar indo contra a minha vontade. Então, se a gente e fala é assim, não castiga, necessário também, né? se a gente fala assim, não castiga Jesus, a gente pode estar indo contra a vontade de Deus. Por isso que a Contra a gente não fala, vontade de seja Deus. feita a sua vontade. Porque está A falando gente aqui, tem. ó, para me apoiar e É, punir os rebeldes. Ele não está falando que vai deixar de punir. Ele está falando para me apoiar. me Ou seja, para a apoiar gente a apoiar punir os Jesus. rebeldes, né? Ou seja, ela tem que estar com ele na justiça, né? É, Também. porque ele precisa de apoio e força para ele, porque também, né, além de ser Deus, mas ele era, né, mais homem quando ele estava agindo, né? Quando ele estava aqui no mundo, né? Nesse Então, caso, é porque tem que ter uma alma que entenda o que está fazendo, porque senão não tem reparação e descanso para Jesus. Porque, porque os outros que não estão vivendo a divina vontade vai achar muitas coisas absurdas que está acontecendo, vai culpar o demônio, vai falar é, o mundo, né? Tem que ter é sempre alguém o demônio, né, que que se fica falando que importe é o com os demônio. interesses de Deus. Tem que ter alguém É, que se importa com os interesses de Deus, entendeu? Tem que precisa, ter. é, para Então, reparar, né? assim, se a gente não tem reparação, se o ser humano assim não aceita, né? Se o ser humano não concorda, tem que ter alguém que concorda. Se não tiver alguém que dá É, liberdade para ele que não concorda com ele, então não é alma não vítima pode coisa nenhuma, fazer. não é para Jesus. É, Se é você não igual no concorda com início, Jesus, né? Igual no início, para ele começar a agir, nós não demos Fiat, né? Todos nós apoiamos para ele, para a divina vontade começar a agir, né? Não foi uhum, um texto que a Aline pediu todo mundo dizer Fiat. Tem até aquela oração, né, que a gente reza, no final a gente fala Fiat, Fiat, para ele agir no mundo. Porque antes ele tinha Nossa Senhora, depois a Luísa, e depois não tinha ninguém, porque ficou aquele vácuo, né, de Adão. E quando ele começou com o nosso grupo, teve um texto que a Aline falou. Agora, todos nós vamos falar Fiat, vamos dar a liberdade da divina vontade de agir no mundo. Você lembra é. desse texto? Uhum. O Então, consentimento é muito importante. Se não tiver alguém que fala, venha teu reino de verdade, com consciência, se não tiver pessoas pedindo isso, não tem sentido, porque é para o ser humano tomar, é para o ser humano. Não é tem para sentido, nós. porque o terceiro É, Fiat é a criatura fazer o retorno, é a criatura tomar a decisão. Então, é uma e resposta voltar da ao criatura, Pai, né? E voltar ao entendeu? colo do Pai. É.
Então, a Luísa e nós também, pessoas na Terra, que Deus conta com a gente não vive mais para nós, é para os interesses Então, dele. Se a gente não estiver atento e concordando com ele, meu Deus, não tem um como fazer absurdo. nada. Não, é a pior dor que pode sofrer, é nós. Se ele não encontrar em nós também a disposição. Ele já encontra E criatura o fechada e apoio, ignorante. né? O apoio. A gente tem que ter o Aí ele não apoio, dar o encontra apoio. apoio. Nem quem está lendo o livro do céu, é um absurdo. É um absurdo isso, é uma decepção para Deus. É Uma verdade. decepção. Nossa Senhora, porque a gente foi escolhida, né, Ruth? Não é, é uma escolha dele conosco. Eu me sinto muito assim honrada com essa escolha, por isso que com toda a dificuldade que eu tenho, eu luto e estou aqui lutando e estou fazendo tudo para me poder fazer o melhor, Uhum. mesmo com as minhas dificuldades. Eu não ando junto com todo mundo, porque eu sou mais lenta, mas eu estou correndo atrás, eu não deixo fazer, não. E não quero sair também, não, porque eu não tenho onde ir. Eu quero ir para Jesus, eu não tenho outra opção para mim. E é isso que ele Uhum. quer de todos nós, que reconheça isso, que não Não, tem depois outra de opção. conhecer isso, de dar as costas, é um absurdo, né? Não é É um verdade? absurdo. É uma desvalorização, é uma coisa assim. E Nossa, é uma tem. pessoa infeliz, sabe? Se a pessoa conheceu um pouco, né? Talvez não conheceu tudo, porque senão não ia sair. Mas se a Acho que nem tem pessoa como, né? Como conheceu, ele falou na live. é, a pessoa começou a Se sair conhecer, é porque começou nunca a entrou, vir. entende? Tem um trecho do livro do céu que fala isso. Se saiu é Tem porque isso. nunca entrou. Nunca É, entrou. só É porque esteve na beirada ali, vendo os tava livros, tipo as coisas. na intermitência, no empréstimo. Não digo nem empréstimo, né? Não É, tava tão assim ainda, porque, né? é porque ouviu Mas falar e quis saber como é que era. Curiosidade, eu acho mais. Não é? Pessoa é, que entra, depois sai, eu acho que é mais curiosidade. Mas também, Ruth, tem muito orgulho. Muitas pessoas vêm com orgulho, não aceita, não quer. Por exemplo, a Aline, uma pessoa que tem que se administra esvaziar, né? muito bem. Se a pessoa não aceita o que a Alina fala, então não tem jeito. Porque é ela que é a nossa, que está nos direcionando para Jesus, né? E Jesus está falando através dela. Eu confio plenamente, porque senão ela não falaria muita coisa. Não. Ela dá muita clareza. Todas as vezes que ela explica um texto, Jesus fala que as verdades dele é simples, né? E é. fala com simplicidade, com clareza. Então, Isso é muito é importante. isso. Eu acho muito importante. Você também, Tem e que ter tanto a minha humildade, né, missão. Maria das É, Graças? A não, pessoa tem que com se humildade. esvaziar, pô. Ela não pode chegar com aquele É, pensamento de que sabe tudo e que quer ensinar, né? Ela tem que ter é. ela tem que se esvaziar de tudo que Tem que ela ser humilde demais diante de todos. é, Eu sei, mas eu não tem que preciso aceitar que ela me vai começar exaltar. do início e É, respeitar a ordem. A ordem é muito é. importante, né? Porque Jesus, assim como ele deu o dom, ele tira também. Se a pessoa ficar com muito orgulho, com muita autossuficiência, Até para ele não proteger a vai ter. pessoa, né? Porque é pecado, né? É um pecado É. gravíssimo, né? Então, Pecado, é o pecado contra o protege, Espírito Santo. Eu não Não é creio que brincadeira. Jesus faz nada contra a pessoa por mal, não. O que Jesus faz é para proteção da gente, Não, porque a se ele gente é permite, ele mesmo que ignorante. permite a pessoa sair para proteger ela mesma. Não é por mal, não. Talvez não É para ia ser proteger, melhor porque para ela estar ali, né? Permite para é. sair por Lembra quando ele falou proteção. assim para Adão assim, ó, é melhor ele sair do que se vir a experimentar a árvore da vida lá, isso é problemático para É, ele. É tipo isso também. Se a pessoa é ficar ali verdade. ouvindo aquilo e pisando, Jesus Se o, A- amado. se o Adão tivesse corrigido, né, tivesse ficado lá, depois ia ser tudo maravilha, porque depois eles iam se acasalar, ia ter família, ia formar uma família linda ali. Mas só que eles não tiveram paciência de esperar.
E o Adão não soube confiar em Deus. Não confiou no amor de Deus, né? É É, a pior porque tragédia ele de tinha todas. que ter corrigido a Eva, chamado a Eva perto de Deus, conversado, Deus também ia falar algo, ia ajudá-lo, É, mas ele foi muito, assim, apressado, não sei, não teve paciência. Após ele. que quando ele saiu do Éden, ele deve ter arrependido demais da conta. Deve ter chorado e tudo. Eu imagino. Uhum. Porque toda a vida boa que ele tinha, vivendo a divina vontade, era dono daquilo tudo que foi criado para ele, É, né? é. Então, ele não pensou em nada disso. O É ser só humano, é isso que o ser é humano está pra, precisando viver, né? Se a gente for olhar esse trecho, o ser humano é, está precisando de chorar isso também, né? De perceber o que está perdendo, perceber o que está pois abrindo é. mão. Que quando ele está olhando Então, para a terra, que Jesus está falando aqui da terra, é ué, tragédia, né? porque ele foi criado, o homem foi criado para o céu. Quer dizer, se ele pensasse um pouquinho mais nas maravilhas que ele estava vivendo lá, e de repente chega uma cobra e atenta lá a Eva, e ele vai e acredita, ele vai e faz a mesma coisa, ele não estava pensando em nada. Quem é essa mamãe? Está chorando? Não, não, esquenta não, tá. Eu vou continuar aqui terminar aqui então. Está Terminar quase de ler e a gente terminando. É, preparando para encerrar aqui. tá. Então tá. Entretanto, provemos ainda, te farei sofrer, e aqueles ficarão sem força e não poderão fazer nada do que Que querem. planejaram, né? Quem pode dizer o que sofri, quantas vezes me renovou a crucificação? Enquanto fazia isto, me disse, levantando sua mão para o céu: Minha filha, ao homem não o fiz para a terra, Tá vendo? mas para o céu, tá vendo? Sua mente, seu coração e tudo o que o seu interior contém devia existir no céu. Tá E se vendo? isto fizesse, receberia nas três potências o influxo da Santíssima Trindade, olha Olha isso. aí, que lindo que perdeu. E ela ficaria copiada nele mesmo. Mas como se Então, ocupa de terra, recebe em si a lama, a podridão e toda a cloaca de vícios que a terra contém. E pois é, recebe a terra, porque ele olha não para a terra. teve paciência, ele não teve paciência em conversar com a mulher, com a Eva. Ele não teve. E não deu chance a Deus também. Ele logo foi pensando errado de Deus, É, desconfiando de Deus, desconfiando que Deus não amava. Eu isso é não muito triste, entendi né? essa desconfiança dele, não entendi essa desconfiança, sabe? O homem, ele foi feito para receber esse influxo que está falando aqui da Santíssima Trindade, né? Na Então, mente, né? Na inteligência, na memória e na vontade dele. Ele foi porque feito para ser movido para a ordem, para aquilo que é correto, para Deus, né? Então, ele assim, não tinha recebido, como se fosse é, programado mesmo para o bem. Só fazer o que é ele não bom, tinha né? recebido antes, porque ele estava em teste, entendeu? Ele não recebeu isso aqui antes, sem fluxo, porque estava em teste. Uhum. Deus queria, né, acreditar nele, ter confiança nele. E ele foi fraco. É. Ele, não, Só que é aí igual Jesus, ali, ele dá, Jesus está, a partir da redenção, ele dá novamente esse influxo, né? Porque Jesus, é, ele viveu isso, recebeu tudo nele, né? Viveu isso, é, para que a gente hoje possa, né? Então, o ser possa humano tem de ter novo essa oportunidade de ter essa influência divina, o entendeu? que O ser Jesus humano fez, tem de novo, né? o que Então, é muito Jesus grande isso fez. que está falando. Nossa Senhora. Olha, o que Jesus fez por nós, ó, por isso que eu falo, não tem ninguém no mundo que nunca morreu por nós, nunca fez nada por nós. Você vê a ingratidão em geral, sem ingratidão geral, com todos nós, para Deus, acho que foi maior ainda, né? Porque Deus que criou, Deus era o Pai, era carinhoso com ele, conversava com ele, ele não deu atenção a Deus. Eva fez aquele pecado ali, logo depois ele desistiu. Foi É. muito, né, muito apressado na desistência ali. Deus não tinha culpa, Deus não tinha nada a ver com isso, do que Uhum. aconteceu com ele, Misael.
não é isso? Se ele Você pedisse perdão, né? Mas ele culpou Deus, né? Isso é terrível. Se ele pedisse Ele não perdão, humilde o entende? bastante para pedir perdão. Meu pai, me perdoa. A mulher foi fraca e eu também fui, mas eu quero corrigir minha mulher. Ele podia ter sido humilde, mas logo ele julgou Deus, em vez de julgar si. Julgou e já se julgou antes de Deus também, né? O homem falar antes de Deus falar, isso é Ué. um absurdo. Isso é um absurdo. É muito, Por a isso que gente o fica ser humano, pensando muito. Pode por isso que o falar. ser humano tem que chegar nesse ponto dele, desisto de pôr minha opinião, desisto de pôr minha mão nisso, desisto. É, eu valorizava muito o meu eu, não vale nada, de querer vamos dizer assim, de querer de novo essa influência de Deus sobre ele. Ele tem que chegar nesse Por ponto de isso que cansar da Deus terra. tem que deixar. Por isso que Jesus tem que deixar o homem passar por muita coisa mesmo, na justiça divina. Para É, ele tem que acordar e ele que tem que voltar e pedir perdão. Quem errou foi o homem. Ele não tem que esperar Deus, igual muita gente fala, se Deus não aparecer para mim, eu não acredito em Deus. Se Deus não fizer isso para mim, eu não. Ué, quem errou foi o homem, não foi Deus. Foi o nosso antepassado, né? Mas nós nascemos com a culpa por causa dele, mas está tudo em nós, porque nós também somos iguais a ele, ser humano. Eu, Deus já fez tudo, já está tudo aí. Agora, o terceiro Fiat, e essa é a nossa missão, e aí entra aquilo que eu falei com você que nós ia comentar depois, é que esse é o nosso papel, de fazer essa propaganda não, que não é simplesmente uma propaganda, é a verdade, de narrar essa notícia para as divulgar, pessoas, né? de chamar Divulgar as essa pessoas verdade. a isso, né? Chamar as Uhum. pessoas a esse retorno, a esse reconhecer, né? Mostrar para É. elas, né? Através Eu já também da nossa vida, né? eu já Essa ação faço. de Deus, essa influência divina, que é real, que é Uhum. possível, que nós não somos feitos para sair agindo igual animal, como se a gente fosse assim, um animal que sente uma vontade de uma coisa e vai lá e executa. Isso é nós, É, isso é nosso corpo. A gente é simplesmente um corpo que sente vontade de fazer uma coisa e faz. A gente e se move por isso? Não. Nós somos pessoas, é. nós somos feitos para ter influência divina, a Pensamos, influência de pessoas que Deus, né? pensam, né? Então, pessoa que Pois é, tem inteligência e tem a inteligência de Deus em nós, em né? nós, a Essa de Deus em inteligência nós. A gente não foi divina em feito nós. a gente foi feito para ter influência divina que vai dizer assim, opa, isso não, aquela pessoa ali, sei lá, tá me oferecendo droga, mas isso não é bom, eu não quero. Isso não é para Então, assim, mim, eu não influência de quero. Deus, saber, isso é mal. Ah, porque a É, pessoa acha que tem que tirar o mal para ela fazer o bem. Não, sempre vai ter oposição. Igual a Aline estava explicando isso tudo tem o seu oposto. Se tem o bem, vai ter o mal. Não até o é isso que mal atrapalha o ser humano. É ridículo o ser humano falar que o que atrapalha o ser humano na Terra é ter o mal. O que atrapalha o ser humano na Terra é ele não fazer o certo, o que é é bom. ele Porque se o querer o ser, mal. porque se É o você se homem querer ocupa, o ô mal. Maria das Graças, se É. você se ocupa em viver da influência divina e obedecer a Deus, o que Ele te pede, você não vai fazer o mal, porque você vai estar obedecendo a Deus. Acabou o mal. Nunca que eu vou fazer o mal, Se você né? olhar para a verdade, para as coisas de Deus, você não vai estar olhando para o mal, porque acabou o mal. Entende? O mal Então, não vai fazer mal a gente se a gente não olhar para ele, se a gente não der confiança. Morrer para pois é, ele. pois é, entendeu? Então, É. e se tem o mal, é só para o ser humano olhar e falar assim: oh, isso não presta, peraí, deixa eu ver o contrário disso aqui. Para O ter contrário é não usar escolha, né? droga, o Para contrário é não se prostituir, o contrário é não é. matar, né? Uhum. É luz, acaba que tudo se torna luz. Não atrapalha. E o pior é que os mandamentos estão aí para ser uma luz para cada um de nós, só que eles não entendem que aquilo ali é o que a gente deve seguir como luz. Não é obrigado, igual muita gente fala, que o pai obriga a gente, põe lei para obrigar. Não.
Aquilo ali é uma luz para a gente caminhar. Se eu quero ser do bem, eu vou caminhar por ali. Se eu não quero, eu vou fazer o contrário. Eu O vejo ser humano tem assim. que ver que ele já é programado naturalmente para o bem, sabe por quê? Porque se você usa droga, não é só a consequência espiritual, o seu corpo vai sofrer com aquilo, é uma coisa ilícita, é uma coisa que corrompe o seu corpo, é uma É, coisa que destrói a sua natureza. Então, o seu e não corpo é já vai só, revelar. gente. Aqui, só É, para me continuar o meu raciocínio, para não perder o raciocínio aqui. uhum, É, o seu próprio corpo vai te informar que aquilo é mal. Porque a resposta negativa da doença, por isso que não tem que tirar a doença em si, a consequência também. Porque a resposta do seu corpo já vai te dar uma luz. Olha, substância não foi feito para substância ilícita. Ah, você não foi feito para. Aí a pessoa faz tatuagem e depois, sei lá, dá um câncer de pele. Você não foi feito para pôr tatuagem no corpo. O seu corpo não tem necessidade de uma tatuagem. Você não tem necessidade de um cigarro. Olha o seu pulmão esfumaçado. Olha o seu pulmão ficando uhum, preto. Então, assim, o seu próprio corpo vai te dar informação que você já foi feito para uma ordem natural. Que quando você corresponde a essa ordem natural, as coisas, o seu corpo vai respondendo de uma forma boa também. Se você dá o que é ruim para o seu corpo, ele também vai responder. Ou seja, ele também te revela a sua alma. Ele mostra também as consequências daquilo, você entendeu? Que na nossa verdade. própria natureza, a gente vai perceber isso, que a gente foi feito, que tem coisas que são boas, que são benéficas, ordenadas. E tem coisas que já informam para nós que não é bom, que não que tem alguma coisa errada ali. Você está colocando uma Uhum, substância no seu corpo, uma coisa que é totalmente errada, totalmente contrária. Então, assim, você vai ver que tem algo de errado, que você. Aí você vai perceber, peraí, eu já fui feito para responder de um jeito certo, senão não funciona. Senão eu vou dar é, bizil, eu vou falhar, vai dar uhum, errado. E, né? verdade. E isso também na alma, a influência divina. Então, eu fui feita para ter um tipo de pensamento. Se eu Uhum. pensar errado, vai dar ruim. Então, o ser humano precisa ver isso, né? É o que o ser humano está vendo hoje, ele está vendo É estrago, igual né? falar também, né? A gente fala, quem está a gente fala aquilo do coração, o coração está cheio. Se o coração está cheio de amor, de Deus, da divindade, só vai sair Deus na vida, na fala da gente, né? No falar, no agir. Se está cheio de podridão, só vai sair xingamento, não é? Uhum. É É. isso. Então tá ótimo, né? Então Eu, tá. graças a Deus, só que eu entendi direitinho. O Amém, né? O livre-arbítrio objetivo ficou da muito, live é isso, né? É desenvolver o para partilhar, livre-arbítrio ficou muito né? Para se claro, soltar, né? né? O livre-arbítrio ficou muito claro que é para é, ver o mal e o bem. É isso que vai É, mostrar para o ser humano, o mal e o bem, isso. né? Se a gente passou do limite, vai cair dentro da podridão. Se a gente usou o livre-arbítrio para o bem, no bem, a gente vai ser muito feliz. É, A escolha vai ser certa, mas se a gente usou, né, extrapolou, porque nada demais é bom. Nada demais é bom. é Mesmo as verdade. coisas que a gente come, se a gente come uma coisa além daquilo que a gente está acostumado a comer, que o estômago da gente aguenta, né, a gente sente bem, você vai sentir bem depois que É, fez aquela refeição. Mas se você viu uma comida diferente, começou a comer exageradamente, você vai passar mal. É é. isso. A gente E tem essa que valorizar. felicidade que nós fomos feitos é para o céu, né? Não é para a terra, né? Porque Jesus está falando aqui que como o homem olha É, para a terra, o que ele está sofrendo é a consequência de olhar para a terra, porque por que que Deus permite isso? Para o ser humano ver que isso é a herança da terra, ver querer o que é é, do céu, porque a influência divina, os bens de Deus, a riqueza de Deus, essa felicidade que a gente fala, não é riqueza aqui, não é ganhar aqui. Isso não é. presta, isso Então, não, isso só gera dor de cabeça e podridão. A felicidade é conhecer a Deus e amar a Deus, é viver para é Ele. igual ele falou quando ele veio, né? Que o reino dele não é deste mundo, né? É, Então, nós isso não mesmo. fomos criados para aqui. Nós É, estamos aqui para lapidar a pedra bruta da gente. Eu sempre pensei assim.
Esse Isso. mundo aqui não é nosso. Isso aqui nós estamos numa passagem. E é mesmo. Você já pensou se a gente estivesse no Éden do jeito que a gente é, pecador e tudo mais, que a gente era? Agora nós já estamos, né? Mas já melhoramos bastante, mas se fosse É para a tudo gente conhecer Deus, pecador, não né? teria. A gente está aqui para É, conhecer Deus e para cortar essa coisa nojenta de desconfiança, perceber o quanto que Ele nos ama, sabe? humano, E né? restabelecer essa união com Ele, sabe? Que foi É verdade. cortada, né? Tá dando essa oportunidade para nós. É aprendizado, né? É para interagir É, com Deus. Se não for interação com Deus, se não te levar a Deus, as outras coisas é só terra e a consequência de terra é só lama, dor de cabeça. É uma vida, é perder tempo, é. né? Então, Então é isso, né? jogar a vida na lama e acabou, É, né? Então tá é bom, isso vamos aí. terminar. Pode fazer oração de agradecimento? Foi muito bom, Ruth. Eu gostei muito dessa live e estou aprendendo a falar um pouco, mesmo que a hora de você desculpa, às vezes até te cortei, que na hora a gente fica, né? A gente lembra-se uma coisa e fica ansiosa. Você me desculpa, que eu ainda tenho que me educar nesse ponto também. Tudo é educação. Faz você, Ruth, que eu não estou muito bem para. É agradecimento, né? Mas faz você Pai para eu nosso, aprender. Ave Maria. Pai nosso, Ave Maria, para agradecer. Divina vontade, nós agradecemos esse momento da live, né, da nosso estudo para um melhor entendimento, principalmente meu, né, que eu tenho mais dificuldade. Eu agradeço em nome de todas nós, para cada uma que fizer essa live, né, de dupla, que vai buscando cada vez melhor compreender mais a vontade de Deus e o amor de Deus por nós. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, em agradecimento e louvando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Divina vontade, Reino na minha reina vontade. na minha vontade e na vontade de cada uma de nós que participamos deste grupo. Amém. Amém. Fiat. Amém. Muito obrigada, que Deus te abençoe, viu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, viu? Até a próxima Obrigada a aí. você. Obrigada a você, eu que tenho mais dificuldade. Me ajudou muito, Ruth, me clareou bem mesmo, sabe? E muito bom. Aí você coloca eu lá no final da lista, tá? Tá, Se tá bom. puder, se você for continuar, tá? Se Tá, for continuar, porque você tem sua beleza. bebê, né? Tá Fique em bom. paz. Amanhã eu Com vou fazer Deus. retiro, fazer retiro Amém. na Legião de Maria. Ah, Então, que bom. fique em paz, dá um beijinho na sua neném aí, muito lindinha, tá? Fique em paz. Deus abençoa, Amém. tudo para a honra e glória de Amém. Deus na nossa vida. Fiat. Com Deus.